Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E aí, pessoal, beleza? E hoje contando de novo com a presença daquele que voltou, nosso reforço da Refugo. janela de verão, temporada 2023, Léo Oliveira. E aí, Léo? E aí, como é que você tá, Milani? Grande abraço para você e também para o Brigel, pro pessoal de casa. Seria talvez o equivalente ao reforço de Luan no Corinthians, por exemplo? Não, Você acha pô, que é um agrega reforço, é mais aí? um reforço bom, tá ligado? É um Caralho, velho. reforço bom. Ford É um no Palmeiras, reforço de bom. repente, seria esse a equivalência? Felipe Coutinho Não, no Barcelona, talvez? o Léo, ele tá numa fase excelente, né? Caralho, mano. O cara é só ódio, mano. Tipo, ele tá numa fase excelente aqui. Falando em reforço, a gente vai falar de contratação, né? A gente vai falar um pouquinho das maiores contratações feitas pelo futebol brasileiro. A gente tem uma onda aí de jogador brasileiro vindo de volta, né? Voltando a peso de ouro, assim. O Flamengo trouxe o Gerson aí, pagou 2,5 caminhões de dinheiro. O Grêmio trouxe o Soares, é uma contratação importante, embora tenha vindo de graça, né? Mas a gente tem aí os times daqui do Brasil fazendo contratações importantes e a gente resolveu lembrar aqui quem são as maiores contratações do futebol brasileiro na história, com os seus valores em reais. E aí vamos dar uma passadinha na lista, vamos falar um pouquinho dessa grande leva de nomes aqui que vocês com certeza lembram de alguma forma positiva ou negativa, certo? Alguns, né? A maioria deles eu acho que não. Porque como a Ah, gente vai ver aqui, a partir do momento que o futebol brasileiro começou a ter um poderio financeiro um pouco maior, os tiros ali, boa parte deles foram mais errados do que certeiros, né? Principalmente por conta dos grandes clubes que têm bastante dinheiro. Flamengo que domina aqui sei lá, o top 15 das principais contratações. Um ou outro ali eu acho que merece maior destaque, mas não sei se merece ser considerado uma das maiores contratações do futebol brasileiro. E também vale destacar, né, que se a gente for olhar os 15 ali reforços que custaram mais aos clubes brasileiros, a gente vai encontrar alguns bons gringos também, né, o que reforça ainda mais a vocação do futebol brasileiro, principalmente como um agregador de talentos na América do Sul. A gente fala muito de como o Brasil tem conseguido trazer e ser mais atrativo para muitos jogadores de fora, mas na América do Sul já há algum tempo, né, a gente consegue trazer jogadores de bom nível, jogadores que eram promissores em seus clubes, né, aqui na América do Sul e que chegam por ótimos valores, né? Vamos lembrar, por exemplo, lá atrás, em 2005, o Tevez foi talvez um dos primeiros jogadores mais estrangeiros a vir por um valor maior. O Palmeiras, por exemplo, consegue repatriar o Gustavo Gomes do Milan por um valor alto também há pouco tempo atrás. Então é interessante também o quanto que essa lista reforça esse olhar do futebol brasileiro para algumas oportunidades de mercado, principalmente na América do Sul. o valor alto do Gustavo Gomes, no caso, é pro padrão brasileiro, né? Sim. Sim. Que aí pro padrão europeu, acho que não dá ainda. Acho que o Flamengo consegue bater de frente, talvez, com alguns times de um segundo escalão da Europa, excluindo a Inglaterra, por óbvio, mas a realidade financeira do Brasil ainda é bem diferente tanto da América do Sul quanto do padrão europeu. Acredito que assim, quando se fala em reforçar o time com jogadores de fora, o que acontece é que o Brasil geralmente acaba atraindo aqueles jogadores que estão ou no segundo escalão europeu, ou não tem tanta perspectiva assim em seus clubes, mesmo que sejam maiores, né? O Gustavo Gomes não era um jogador de titular do Milan, nem perto disso. Exato. Então, assim, o Gerson, quando volta agora para o Flamengo, é um jogador também que é uma nova passagem frustrada dele pela Europa, né? Não iria ser mais utilizado com tanta frequência pelo Olympique de Marseille, e aí ele volta para o Flamengo, aí sim, num grande contrato, num grande valor, mas um cara que, assim, a gente já tem o conhecimento de que ele não vai chegar num nível
top class, né? Barcelona, Real Madrid, ficou muito claro que nem no segundo escalão europeu, na Liga Francesa, num time mediano, que nem é o principal, hoje ele conseguiu se Firmar, né? estabelecer, né? É. E apesar de tudo isso, o valor pago por ele ainda assim é muito alto, né? Ele é a maior contratação, né? Em valor absoluto, ele é a maior contratação do futebol brasileiro. A E eu gente acho que começa. desculpa, sem entrar muito no mérito dos nomes da lista, mas se a gente olhar até os primeiros dessa lista, a gente vai ver que são jogadores que, apesar de estarem em clubes tradicionais da Europa, ocupavam posições secundárias. Sim. E o retorno ao Brasil foi aquela chance para encontrar uma vitrine, para de repente, quem sabe, aqui no Brasil, brilhar e voltar à Europa, o que eu acho que não vai ser o caso da maioria dos que a gente vai falar mais tarde. Começar a lista já logo com esses quatro aí que o Léo citou, né? Tipo, citou o contexto, assim, basicamente é esse. O primeiro é o Gerson, chegou agora, né? Nessa janela do verão de 2023, a janela que abriu no dia 1º aqui para o Brasil. 92 milhões de reais. Os valores estão todos em reais, tá? Depois vem o Pedro, em 2020, que veio da Fiorentina para o Flamengo por 87 milhões de reais. O Everton Cebolinha veio do Benfica em 2022 por 87 milhões de reais. E o Gabigol, que veio da Inter para o Flamengo em 2020, 78,6 milhões de reais. O Gabigol jogou em 2019 no Flamengo emprestado. Depois da temporada de 2019, o Flamengo foi lá e contratou ele. E é interessante isso que você citou, Léo, que assim, todos esses jogadores, eles simplesmente não ocupavam espaços relevantes dentro desses times. Assim, o que tinha o espaço era o Gerson. O Gerson fez uma temporada 21-22 boa no Olympique de Marseille, mas o Sampaoli saiu porque o Sampaoli briga com Deus e o mundo, e ele saiu, e o novo técnico do Marseille simplesmente parou de usar o Gerson da forma que ele estava sendo usado, e o Gerson resolveu voltar para o Brasil, voltar para o Flamengo. Cara, você acha que dá pra falar que isso aí é um sintoma da diferença na formação do nosso atleta pro padrão que a gente tem aqui no Brasil, América do Sul, pro padrão europeu de jogo, de intensidade? Mano, isso até me faz lembrar de um negócio, não sei se você já viu isso, Milani, que é muito recorrente nas ligas americanas, que os clubes menores ou os que têm menos formação de talento, eles acabam recorrendo a pagar mais por atletas ou mais velhos ou que são, de certa forma, meio que rejeitados dos principais times, eles acabam pagando mais porque eles precisam ter alguma forma de atrair esse talento. Eles não Sim. conseguem simplesmente, o cara bom vai por vontade própria querer vir jogar aqui ou pegar um salário menor. Então tem que ter alguma coisa que vai atrair esse cara a querer jogar aqui. Eu acho que isso está passando muito com o futebol brasileiro. Então o cara que ele tá na Europa lá, tá bem, ele consegue ficar no segundo escalão, o Brasil consegue pagar o mesmo valor, mas é muito ainda pra gente, é um valor muito absurdo. Isso Sim. começa também a criar uma discrepância com outros times. Então com o Flamengo, o Palmeiras, até o Atlético tentou fazer, né, nos últimos anos, tentar pagar muito por caras que às vezes nem valem todo esse valor que a gente está pagando. Então, esse dinheiro poderia ser investido em jogadores mais jovens, fazer um scout melhor, trazer caras mais jovens ou de clubes menores do Brasil ou da América do Sul e fazer essa ponte para o cara depois ir para um gigante na Europa, ou trabalhar na nossa própria forma de criação de jogadores, né? Na formação de base. Os caras juntam esse dinheiro, investem num só jogador por um valor absurdo, porque às vezes o cara nem vai mais evoluir tanto tecnicamente, ele já tá meio que estagnado. É dali pra baixo. Ele não vai ser um world class, ele vai ser um cara que vai ser ok ali assim, mas você vai pagar um caminhão de dinheiro, vai pagar mais de 1 milhão por mês pro cara. E tem muito cara no Brasil agora ganhando mais de 1 milhão. Eu acho que assim, há um ponto que é o excesso de expectativa, né? Quando a gente olha para o show brasileiro, é óbvio que pela tradição no Brasil de formar ótimos jogadores, a impressão que eu tenho é que isso, inclusive hoje, qualquer cara que surge minimamente com sucesso na base, ele é levado a um patamar que às vezes o cara não tem. Por exemplo, o Gerson é um ótimo jogador, sem dúvida, mas na primeira transferência dele para a Europa, ele não estava amadurecido para, de repente, fazer essa mudança de país,
O próprio Gabigol também, o cara vai assim com uma cabeça de que vai ser craque na Inter de Milão, e não é bem assim, né? O futebol é competitivo. E o futebol italiano é um futebol de difícil adaptação. Exatamente. O próprio Pedro também saiu muito novo, faltou mais rodagem no Brasil. O único cara desses que eu acho que estava mais consolidado no Brasil, desses quatro, era o Everton Cebolinha, que Sim, já vinha já de mais de uma temporada inteira jogando muita bola. Naquela transição, né? O Grêmio perde o Luan, e aí o Sim. Cebolinha começa a ser o principal jogador do time. E aí acho que é o único cara que sai assim meio que consolidado. Porque do restante, eu senti que assim, saíram muito novos, saíram sem rodagem no Brasil ainda, e talvez, não sei todos, mas assim, alguns deles com uma cabeça de que eu vou ser craque. é. E assim, se é uma revelação que precisa se mostrar lá fora, né? E não foi o caso. Pelo menos nenhum deles teve um grande sucesso nessas curtas passagens na Europa, com exceção talvez do Gerson, que jogou um pouco mais, mas mesmo assim não foi uma coisa nossa para conseguir ter uma transição para um padrão maior na Europa, né? Eu acho que isso é o É, principal ponto. Porque às vezes a cabeça do cara se acomoda tanto no negócio, tipo, ah, eu vou ser uma grande estrela, tô saindo por um caminhão de dinheiro. Ele chega num clube como uma Fiorentina, uma Roma, que é um segundo escalão da Europa, ele já quer basicamente que o time jogue em torno dele. Eu acho que, como você disse, a maioria desses caras foram embora tão cedo que eu acho que eles não estavam preparados, maduros o suficiente para entender que não. Eu tenho que trabalhar tanto quanto eu trabalhei no Brasil para ganhar meu espaço aqui, para aprender o idioma, para mostrar o que eu posso e depois ser titular. Mas não, os caras já ficam acomodados, quer ser titular nas primeiras semanas, meses ali. O principal desses caras, eu acho que é o Gabigol. O principal exemplo. Que ele chegou, batendo o pé, fazendo birra. O técnico na Inter era o holandês lá, o que tinha irmão. Coman. Não, não, Coman. De Boer, Não, é o De Boer, é o De O De Boer. Boer, De isso. Boer. Era O o De De Boer é Boer quando ele chegou. horroroso, Ele é né? Assim, horrível, mas mesmo assim, ele mostrou parece ser uma criança mimada, o Gabigol ali. Depois ele foi emprestado para o Benfica, pro também não deu Benfica. certo. Então mostrou uma falta de maturidade do cara, putz, eu tô em outro lugar, eu não tô na minha casa onde eu faço o que eu quero. Aí o cara volta pra cá onde é mais cômodo e ele é tratado como rei. Assim, o Gabigol ele tem um negócio interessante que eu tinha separado ele para destacar também, porque eu queria ver o quanto ele tinha jogado. E assim, ele faz 56 jogos em 14 e em 15. Em 2014 e 2015, ele faz 56 jogos pelo Santos. Né? Então, em 2 temporadas são mais de 100 jogos já. Então, ele vinha de 2 temporadas ali bem, 21 gols nas 2 temporadas, e ele vinha. Só que assim, ele vem na esteira de ser tipo. Ele vem na esteira do Neymar. O É. Santos revela o Neymar e aí, cara, porra, a próxima estrela que sai da categoria de base do Santos, e sai muito jogador bom da categoria de base do Santos, né? Tem esse peso, né? Ah, o Neymar foi vendido direto para o Barcelona por um porrilhão de dinheiro que até hoje a gente não sabe quanto que é. É, porque os caras desviaram tudo, né? É, entre diretor, pai do Neymar e os caramba, os caras larapiaram o Santos. E aí, você sai assim, tipo, você sai em alta até, porque ele sai com uma conotação boa. Só que acho que é o que você falou, faltou dar o próximo passo, né? Tipo, no Santos ele já era o protagonista. Em 2015 ele tava com 19 anos, tá ligado? E aí, para você chegar numa Inter de Milão, onde você tá atrás de muita gente, você tá brigando por espaço praticamente com os caras da base, que estão subindo pro profissional, é um choque de realidade diferente, né? Então, E aí que tá, eu acho que quando um clube também europeu vem ao Brasil e compra um moleque desse por um valor muito alto, naturalmente se cria uma expectativa de que ele vai chegar e vai ser, sim, sim, vai ser incorporado imediatamente ao elenco e vai conseguir ser utilizado com frequência, e não é tanto assim o caso, né? Você pega, por exemplo, no Real Madrid, o Vinícius teve uma primeira temporada horrorosa, que os jornais faziam piada dele, alguns fundamentos que ele não dominava ainda tão bem, era necessária uma adaptação, e ele contou com a sorte, entre aspas, de estar no Real Madrid no período em que ele teve técnicos que acreditaram nele. Era muito fácil ter pego um técnico carrasco
que nem um Van Gaal da vida, olhar para o moleque e falar, pô, esse moleque aí falta muita coisa. Não vou perder tempo com ele, eu vou trazer um cara aqui mais experiente e aí eu consigo dar espaço para esse cara e aí acabou o Vinícius. Então, assim, é um exemplo também que às vezes é um pouquinho de sorte. O cara chega lá e tem um cara que vai ter empatia. Pô, esse moleque do Brasil, novo, tem 19 anos, mudança de status social de chegar no Real Madrid, no Barcelona é muito grande. Então, assim, às vezes depende muito também do contexto que o cara tá, né? Não é só a cabeça do cara, embora eu acho que isso tem uma parte importante na decisão, né, do dia a dia ali. Eu acho que a maioria desses jovens, quando eles vão para a Europa, né, eles têm que selecionar muito bem isso, né? Porque às vezes, que nem você falou, você pode ir para um clube que está muito bem estruturado para adaptar para um jovem, para ele chegar ali, aprender, o técnico acolhe bem ele, os jogadores ali também do ambiente também fazem isso, mas também pode chegar numa bucha. Você pode chegar no Manchester United de alguns anos atrás e falar, pô, mano, o que eu tô fazendo aqui? Você vai se ferrar ali, não tem jeito, não tem opção. É buraco negro. Que acho que é um pouquinho do cenário que ele encontrou na Inter, né? Lembrar que ele chegou na É, Inter em 16, 17, era aquela uma Inter é Inter horrível. tenebrosa. É, É horrível. uma Inter horrorosa. E eu tava lembrando aqui agora de um exemplo disso que foi o Breno. O Breno zagueiro, o Botafogo. Quando ele foi pro Bayern, porque ele tinha uma baita expectativa, porque no Brasil ele jogou muito bem. No Brasil, no São Paulo ele deitou, lembra até aquele gol que ele fez, que ele saiu da zaga limpando um monte de gente, entrou na área, Sim. fez o gol sozinho, e tinha muita expectativa, mas ele chegou também num Bayern, que era um Bayern diferente do que seria aquele Bayern campeão da Europa em 13. Era um Bayern que é um pouco antes disso, que ainda tinha muito daqueles jogadores alemães de uma velha guarda. Uns caras um pouco com uma mentalidade um pouco diferente. Eu acho que para adaptar um jovem brasileiro com uma cultura totalmente diferente, não era o lugar certo para ele. E às vezes, sei lá, o agente dele ou ele não conheceu muito bem isso. O próprio Bayern também não sabia disso. É, Então, mas eu acho que assim, até dentro dessa limitação, ele fez. Eu não achei que ele foi mal no Bayern de Munique. Acho que ele fez uma, é, é uma que ele também foi passagem muito novo, acho que ok. ele tinha 18, A 19 por passagem aí, mano. incendiária, talvez. Não, vamos dizer assim, ele não pôs fogo em nenhum jogo, né? Mas assim, acho que dentro do que se esperava dele, ele ficou um pouquinho abaixo, mas também não acho que ele foi assim, nossa, horroroso. E ele também nunca foi de criar caso, né? Tipo, parecia ser um cara É, que trabalhava, mas aí ele teve, lógico que teve problema psicológico, né? Ele teve depressão e tudo, e aí ele alcoolismo. acabou alcoolismo, acabou pondo fogo na casa dele, ficou preso na Alemanha. E aí, pô, aí você acabou com o clima de voltar pro time, né? Aí não tem como, aí sua Aí carreira não tem acabou, porque como. sua cabeça muda totalmente quando você tá num lugar desse. Não tem como, Então, você é outro não. ser humano ali. E é um pouquinho do que eu falei também. Às vezes, o clube europeu, existe uma competição tão grande pelo talento brasileiro que às vezes os caras vêm, pagam um valor absurdo sem ter um recorte grande do cara, né? Sim. Você pega, por exemplo, o que vocês falaram já, os sucessos das bases de Santos e Flamengo reverberaram em outros jogadores que tiveram uma influência zero na Europa. Por exemplo, o René, Caio Jorge, uma série de atletas que saíram na esteira da base desses clubes, né, como revelações e não foram bem lá, que é o que vai acontecer com o Palmeiras daqui a pouco, que vendeu o Endrick já por um valor astronômico, e já se fala já em interessados pelo Juan, destaque da Copa São Paulo, né? Então, Esse aí assim, é canelinha, hein? Esse aí é mas, caneleiro. o Palmeiras vai vender alto esse moleque, porque Pô, assim, mas acabou de. então, pro Palmeiras é o negócio. Pro É, Acabou Palmeiras é o de negócio. Pro Palmeiras arrancar, sei lá, 10 milhões do Shakhtar nesse tá moleque, ótimo já. é, excelente. assim como o São Paulo também teve isso há uns 10 anos atrás, um pouco menos até, de conseguir emplacar umas vendas assim absurdas, né? Vendeu o Evangelista por 13, 14 milhões de reais, que era um cara que nem jogava no time direito. Pô, o Então, Nestor, assim, velho. Os caras. O Nestor não, o Sara. O O Nestor ainda Sara. tá lá. O Ele tá no Sara, pô, os Norwich, caras. eu acho. Pô, venderam pra segunda divisão da Inglaterra, o cara, pô. Não, os caras handle. Teve até aquele que era volante, canhoto, que tá no Japão agora. O João nome. Schmidt, Isso, Joe Schmidt. Meu Pô, Deus. pior que eu gostava dele, mano. Achava que cara ele de ia bom ser bom. jogador, né? Pô, ele tinha uma saída boa. Aí o cara. Eu acho que ele foi pra Atalanta, Sassuolo, sei lá. Um negócio assim, aí deu. Aí afundou, aí morreu.
É, Mas. Eu tava você, lembrando de outro caso, foi o Kenrison. O Kenrison é outro que tinha uma expectativa absurda que é também quando isso? saiu. Também não deu certo. Acho parecido com É, o Breno até nesse sentido. o Keirson foi aquele 1 ano e meio que ele teve, né? Ele fez um 2008 muito bom pelo Curitiba, É. fez um primeiro semestre de 2009 excelente pelo Palmeiras e simplesmente foi parar no Barcelona. É, lavagem de dinheiro isso aí, né? E aí, eu nem lembro para onde ele foi, porque ele não foi pro Barcelona direto, né? Ele foi, chegou no Barcelona, mas acho que foi emprestado. Eu acho que ele foi direto. Aí depois acabou sendo emprestado. Não foi? Ele foi pro Benfica. Ele foi contratado pelo Barcelona, mas ele foi emprestado pro Benfica. É. Aí Benfica, Fiorentina, Joga bola ainda, o Wilson? Santos, Ele joga no Palm Cruzeiro. Beach Stars dos Estados Unidos. Sei lá que time é esse. Quando ele jogou no Londrina, no Arouca de Curitiba. Portugal. Ele teve 3 passagens pelo Curitiba. Ele também, ele foi outro jogador que teve problema com depressão. É. Quase parou a carreira por causa disso. Pô, Acho que foi antes dessa parada dele no. A foto dele no escudo do Barcelona é um espetáculo. a foto dele do Transfer Market parece foto de piloto de Fórmula 1, mano. Que foto é essa? Não, mano, eu gosto muito de pegar às vezes umas fotos de premiação do final da década de 2000. É muito bom, cara. Premiação assim, você vê, tipo, sei lá, os melhores da UF tá lá. O Kaká, o Xavi e o Cristiano Ronaldo com uns jeans, umas correntes, umas Aquilo lá é camisetas. Tipo, ridículo, mano. Aquilo lá é é constrangedor. Os caras foram pra Copa da União bizarríssimo. Americana, compraram um look lá, pagaram 20,90 no combinado. É, tá ligado? Foram pra Tipo, premiação, tá ligado? quase Nossa, se bobear, se pegasse o pé, se os caras com society no pé, tá ligado? ficaria com shorts tactel no negócio. Ai, cara. Vamos continuar a lista aqui. A gente não saiu do top 4 ainda. Top 4 é do Flamengo. O quinto nome também é do Flamengo. É o Arrascaeta, que chegou no Flamengo por 63,7 milhões. O sexto é o Tevez, 60 milhões e meio do Boca para o Corinthians em 2005. E o sétimo, que eu já vou aproveitar e vou englobar tudo, é o Flaco Lopes, que o Palmeiras pagou 50 milhões de reais do Lanús. Agora, esses fazem parte de um outro perfil de contratação, que é o jogador sul-americano, que provavelmente tem Que é ruim. principalmente o Tevez e o Flaco Lopes. O Flaco Tevez é ruim, pelo amor de Deus, Não, os mano. outros, cara. Baniu cedo o bagulho. O Tevez e o Flaco vêm com. É o jogador jovem que o brasileiro aproveita por um tempo e revende. O Cruzeiro tentou isso com a Arrascaeta, só que o teto da Arrascaeta vai ser aqui no Brasil, né? Sim. Já tá Eu sendo, acho, né? eu acho que o Arrascaeta tem bola para jogar em time grande europeu. Acho que ele Grande. tem. Time importante, pô. Você acha que ele não seria titular, sei lá, nos protagonistas da Liga Portuguesa? Ah, não, sim. É. Tipo, Benfica, pô, Porto dá. Benfica, Porto, Sport, acho que caberia num Lyon da vida, caberia em É. time de segundo escalão na Espanha. Ah, sim, isso sim. É. Mas o Arrascaeta tem um negócio que eu gosto nele, que é ele escolhe jogar no Flamengo. Ele quer ficar aqui. Mano, ele virou Eu tenho carioca certeza já, velho. que se ele quisesse sair, ele sairia, mas ele quer, a idolatria dele num clube aqui brasileiro acho que É. é muito importante para ele, então ele fica. E aí, essa parte dessas contratações, a gente percebe que vai de encontro com o que o Léo falou no começo, que é o poderio financeiro, né, dos times brasileiros ser muito superior, principalmente em tempos recentes, aos times da América do Sul. Então, o talento sul-americano geralmente acaba passando por aqui antes de ir para a Europa. E você olha, por exemplo, para o Tevez, se você olhar para a época, não era uma aposta. Isso que é o Não, mais bizarro, já né? era campeão da Ele era um Libertadores. cara campeão da Libertadores, que já jogava pela seleção argentina de base, se não me engano, até teve alguma passagem pela seleção principal da Argentina também, antes de ir para o Corinthians, em alguma convocação. E é um cara é um jogador que naturalmente iria para a Europa naquele momento. É que assim, o que aconteceu é que naquela época o poderio financeiro não era tão grande quanto hoje, mas era um caso excepcional de um clube que na época era meio que um clube empresa, né? Então isso fez É. com que o Brasil tivesse condição de receber um jogador do talento dele naquele período, mas não era uma aposta. Agora está muito mais claro que o perfil é outro, né?
os jogadores vêm pela capacidade mesmo geral do futebol brasileiro, não é um clube num projeto específico. Por mais que o Flamengo vá liderar ali em termos de contratação, você vai ter alguns perfis diferentes, né? Por exemplo, mais para baixo vai ter o Zarate, o Atlético Mineiro, o próprio Fausto Vera para o Corinthians também, que vamos falar ainda. Mas, assim, é interessante como, mesmo além do Flamengo, que é o principal clube em termos de finanças hoje, o Brasil consegue atrair enormes talentos da América do Sul, mesmo para clubes que não disputam títulos aqui. Eu acho que Sim. isso é muito destacável, inclusive. Você citou a passagem do Tevez. O Tevez jogou a Copa América de 2004 pela Argentina. Ele já estava naquele elenco e chega em 2005 para o Corinthians. Aqui a gente acabou não falando muito das passagens, né, dos jogadores nos times, porque assim, Gerson, Pedro, Everton Cebolinha, Gabigol e Arrascaeta, né? São todos bem recentes nesse Flamengo, e assim, todos eles já têm múltiplos títulos. Acho que o Cebolinha deve ter, o que tem menos taça, e deve ter, sei lá, uma Libertadores e não sei se ele é campeão brasileiro. Copa do Brasil. Assim, é o que tem menos título e já tem um par. O Tevez ganhou muito. O Tevez ganhou o brasileiro só pelo Corinthians? É porque ele chega em 2005, ele joga a temporada toda, né? Ganha o brasileiro. Em 2006 é aquela temporada que tem uma confusão no clube, né? O clube quase seria rebaixado em 2006, consegue escapar, muito porque o Leão bancou o Tevez no banco, e aí o Tevez saiu do time, foi para o West Ham da Inglaterra, né? Sim. Então durou mais ou menos um ano e meio a passagem dele para o Corinthians. O Corinthians não foi campeão paulista em 2006, né? Não. Então é isso. Se não me engano. E aí o terceiro nome é o Flaco Lopes. O Flaco Lopes tem aí, né? O Flaco Lopes tem os títulos que o Palmeiras ganhou em 2022, mas ele não teve impacto real nesses títulos. Ele entra no caso da promessa. Ele é um jogador que tem... Eu imagino que o teto dele seja o auge do futebol brasileiro também. Não sei se ele tem teto para jogar em time grande na Europa. Ele precisa se provar um pouquinho mais ainda aqui no Brasil antes de pensar nesse tipo de coisa. Eu diria que dos 8 que a gente está falando até agora, ele é disparado aquele que chega com o maior status de aposta, assim. Sim. Não é um cara que vem para resolver inicialmente e tal. Porque a contratação, o Arrascaeta chega no Flamengo com status de estrela já, né? Sim. Ele fez chover também no Cruzeiro. A contratação seguinte é a do Gerson, de novo, né? Também do Flamengo em 2019 pela Roma, 49,7 milhões. O Flamengo gastou quase 150 milhões de reais só no Gerson. Mas quanto que ganhou em cima dele também? Rendeu pra caramba, né? A contratação seguinte também encaixa mais ou menos nessa aposta, embora eu gosto muito do Fausto Vera, acho um primeiro volante assim, muito bom, mas vem com status um pouquinho de promessa também, só que mais bem firmado do que o Flaco Lopes, né, Léo? Eu não vou aqui falar que eu via os campeonatos do argentino, que também seria leveiro da minha parte, mas assim, pelas análises que o pessoal que acompanha o Argentinão diz, ele era, assim, da posição, talvez o melhor jogador do futebol argentino como volante, ou um dos 3 melhores. Já é 21 anos, capitão do seu time, com essa idade, a seleção de base da Argentina. Era um cara que estava sendo olhado para ir para a Europa, não para o Brasil inicialmente. Tanto é que tudo isso faz o Corinthians, num momento financeiro péssimo, pagar 40 e tantos milhões de reais pelo jogador, né? Que veio porque era um pedido expresso do Vitor Pereira, uma análise de mercado que ele fez, o falecido, né? Ele, na verdade, foi um pedido muito... Foi um pedido muito importante para a volância. O time sofria muito ali porque o Michael se lesionou e tal. Precisava de um volante realmente. E eu acho que tranquilamente vai dar lucro para o clube, sim. Mas tem esse caráter de ser um pouco aposta, que não dá para a gente comparar tamanho de Argentinos Júnior com Corinthians também. Então, assim, é uma realidade muito diferente para o cara chegar. O Argentinos Júnior é mais importante pro futebol sul-americano do que o Corinthians. Eu não ia ficar puto daqui e tal o negócio. Se ele falasse que era uma edição de fake news, eu não participava, né? Porra, o Argentinos Júnior revelou Maradona, irmão. Aí o Santos revelou Pelé. O que é Santos na história do futebol brasileiro? O Santos hoje é um lixo, né?
O Santos Parece que é vai um dos ser, 3 maiores times do futebol brasileiro, mas essa é uma discussão se para outro apaga, senão a gente vai, episódio. a gente vai para a página Fantásticos. Os idosos vão reclamar. Os idosos não têm celular, cara. Tem, não, tem. O pior é que os idosos têm, né? Isso, viu o que aconteceu outro dia lá em Brasília? Lá, aquilo lá é velho com o celular na mão. Mas eles só Velho usam não o tá indo no. Facebook. Facebook é rede social de velho. Isso daqui é uma pausa segura, né, do podcast. Né? Agora que o Brinde subiu a câmera e ficou a carinha dele lá embaixo, eu falei, mano, ele parece o Ronaldinho naquele vídeo da Bronha. Segurei absurdamente pra não dar risada, né? Mas enfim, vou. Caramba. Continua aí. Finalizamos o assunto Fausto Vera, né? Agora chega a parte boa, pô. Vamos lá. Passando aí, então, terminando o Fausto Vera, os nomes seguintes na lista. Vitinho, 44 milhões do Flamengo, do CSKA de Moscou para o Flamengo. Leandro Damião, 41 milhões de reais do Internacional para o Santos. E Alexandre Pato, 40 milhões de reais do Milan para o Corinthians. Eu vou falar, quando o Corinthians trouxe o Pato, eu falei assim, porra, fudeu, né? O cara vai Corinthians já... destruir. Mano, o Corinthians tá ganhando tudo. Tipo, tinha acabado de ser campeão brasileiro, depois no ano seguinte ganhou Libertadores, Mundial, porra toda, trouxe o Pato, falei, porra, já era, irmão. Os caras vão jambrolhar o Brasil inteiro, né? Mas esses 3 da lista, dá pra dizer que não deram certo. O Vitinho, eu acho que é o que mais jogou bola aqui no Brasil. O Vitinho ele é muito criticado. Forçado, hein? É que o Vitinho é forçado porque, assim, ele foi um dos... Era reserva, né? Então, ele chega em 2018 com um peso grande. E acho que a frustração do Flamengo não ter conseguido alcançar o Palmeiras naquele ano e depois, em 2019, ter chego gente que resolveu a parada, leia-se Arrascaeta e Gabigol, deu uma quebrada nas pernas no Vitinho. Mas ele teve momentos importantes com o Flamengo, mas ele não chegou perto de ser protagonista também. Ele foi regular. Ele tem 204 partidas pelo Flamengo, 29 gols. Mas ele não é centroavante, né? Ele é ponta. Pô, mas não tem que ser centroavante, velho. Ele é atacante. Cara, eu vou falar uma polêmica aqui, mas desses 3 jogadores, a melhor passagem foi de Pato no Corinthians. Eu acho que o Vitinho. E olha que o Pato foi mal. Eu tô falando nivelado por baixo. Não, o Damião é de longe o pior. Não tem como. Não tem como. Mas o Vitinho não bateu o pênalti em cima do Dida que o Pato bateu, cara. Mas aí que tá. Mas Pato, se você excluir esse momento, antes disso, eu acho que ele foi ok, assim. Não é um lixo. Não, ele foi ok, mas aí eu também acho que o Vitinho foi ok. Nenhum deles jogou o que foi pago por eles. E aí acho que a gente vai concordar. Assim, mas o acho Pato que era titular do Corinthians absoluto em o 2013. Vitinho não era titular a partir de 2019. O Vitinho já não foi titular do Flamengo. Sim. E era um time campeão do mundo no ano anterior. Então era um time que, assim, por mais que fez uma temporada ruim, ganhou 2 troféus lá, Paulista e Recopa e tal, e ele era titular. Marcou 17 gols na temporada e tudo mais. Mas assim, o que pegava nele foi assim, a atitude do cara, um jogador extremamente desligado em muitos momentos, e o cara ter inventado bater uma cavadinha no Dida. Acho que isso foi o... Se não chegasse naquele momento dele no Corinthians, eu não sei se teria acabado necessariamente ali a história dele no clube. Então acho que passa muito por uma coisa mais pontual, assim, que existia meio que o sentimento de que ele chegou agora, está se adaptando, daqui a pouco ele vai começar a voar, não aconteceu. Então, assim, o momento do ódio específico contra ele foi o momento de um jogo lá, de um pênalti que ele perdeu e aí acabou a história dele no clube. O Vitinho, eu não entendo que ele tenha sido, em algum momento, titular, relevante, tão, sabe? Pra mim, ele sempre foi uma peça ali que, entrou Entrava de vez em quando, tal. Eu não acho, por exemplo, que ele jogou o que o Michel jogou pelo Flamengo. Que vai também não. Por exemplo. Também não. O cara chegou com menos... Embora sejam não funções, mas assim, tipo, eles tinham papéis parecidos. Né? Papéis parecidos, tipo, é a peça que vai entrando durante os jogos e tal. Mas o Damião acho que é consenso, né? Que... Não, o Damião não dá, cara. O Damião é indefensável. Tipo, era indefensável. E assim, tipo, é indefensável como na época, tá ligado? Tipo, na época era absurdo você pagar esse dinheiro no Damião. Sim.
É porque eu acho, se não me engano, um ano antes teve uma história de que o Tottenham tentou contratar ele, não teve? Sim, e aí E o o Inter Inter não rejeitou. liberou. É. O Inter não tinha liberado. Que é justamente na época que o Tottenham gastava com uns caras aleatórios. Soldado, Paulinho. Richarlison. É que assim, eu acho também que daí no caso dele vai entrar duas coisas. O quanto valoriza um jogador ele atuar num clássico contra a Argentina e dar uma lambreta com os caras. Foi muito marcante aquilo para a imagem dele, Que é querendo ou um não. super clássico das Américas, mas sim. E assim, e era assim como hoje, mas era um período já que era muito difícil se encontrar centroavantes. Sim. Você Sim. tinha lá o Fluminense muito bem com o Fred, o Jô tinha ido bem um tempinho atrás no Atlético Mineiro. Acho que não era nem no Fluminense o Fred, né? Jô ainda É, não, é 14 ele tava no Fluminense estava ainda. no Fluminense ainda, isso. Então você tinha muita dificuldade de encontrar centroavante. É aquele desespero, né? Mas assim, o Santos também nunca foi um time de orçamento muito grande, né? O que torna ainda mais absurdo isso, né? É. É basicamente o dinheiro do Neymar, né? Em Sim. 2014 é o dinheiro do É. Neymar. E acho que aí também conta que, assim, a gente tem. O Santos tinha a maior estrela do futebol brasileiro, a maior revelação do futebol brasileiro dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, que seja, praticamente. E de repente você vende esse cara para o Barcelona e você se sente na necessidade de ter ainda o principal destaque do futebol brasileiro. E aí o problema é você identificar que o Damião é esse destaque, Sim. Mas né? naquela época eu acho que fazia certo sentido ele ser um dos melhores do Brasil. Considerado um dos melhores do Brasil. Aí encaixa porque ele fez muito gol no Inter. Ele Sim. era de uma posição difícil e que o Santos tinha tido, sei lá, André Balada, Zé Love e uns nomes, porra, É. bizarríssimos. Mas eu sou sempre muito contra você pagar valores muito altos para centroavantes caneludos, velho. Para mim, dificilmente dá certo. Tipo o Borja, entendeu? Tudo bem, é um cara ali que tem a limitação técnica dele, fez uma É. baita temporada. Só que você pensa, o cara que não tem tanto recurso técnico, para ele conseguir encaixar num time e ser uma peça importante, tem tudo meio que funcionar em torno dele para as coisas darem certo. Não é tão frequente assim, né? O centroavante que não é bom de bola conseguir ter um sucesso na carreira em vários clubes diferentes. E aí, pra isso ele precisa de uma boa equipe em volta dele, um bom técnico, tudo uma boa estrutura pra fazer ele funcionar. Que nem se E ele falou, se não também tem isso, ele vira só mais um. Ele é um cara comum. e, e ele também precisa ser um cara aplicado, né? Tipo, ele precisa É, entender contextos e situações. Então, tipo, o Damião não me é. parece ser um cara que é muito disso. Tanto que ele pingou, tá lá no Japão, lá. No Japão ele tá metendo gol pra cacete, mas porra, e aí, né? Então, ele chegou a passar depois pelo Cruzeiro, pelo Flamengo, né? Também não teve Sim. muito destaque. O Flamengo também, hein, bicho? Nossa. Assim, o Flamengo, a gente vê hoje o Flamengo contratando só os camarão, mas o Flamengo tá nessa onda de gastar mais dinheiro desde o, sei lá, Desde o 2010 Mineiro, por aí. velho. 2010, 11. É. E, mano, o Flamengo contratava uns parça aí que Deus me livre, velho. Como chamava aquela presidente que trouxe o Ronaldinho? Patrícia Amorim. Patrícia Morim. Isso, Ela Patrícia mesmo. Amorim. É. O Ela começou Flamengo. essa zona aí. É, Mas. a lista segue com Nico Lopes, da Udinese para o Internacional. 35,8 milhões de reais em 2016. O Inter caiu em 16, né? Foi. Ah, excelente contratação, então. Mas eu não lembrava, eu honestamente não lembrava que o Nico Lopes tem mais de 150 jogos pelo Inter. Ele tem Sim. 167 jogos pelo Inter. Ele jogou a Série B de 2017 e ficou até 2019, quando foi pro Tigres do México. Depois a gente tem o Michael do Goiás para o Flamengo, 34 milhões. A gente chegou a falar um pouquinho. O Michel foi muito importante para o Flamengo o tempo que ele jogou. Fez um brasileiro muito bom pelo Goiás. E aí acho que entra também um valor inflacionado, porque ele fez um brasileirão bom pelo Goiás, o Flamengo demonstrou interesse e o Goiás falou assim: eu vou enfiar a faca. E o Flamengo falou assim: tudo bem, a gente paga. E acho que é até um mecanismo pro time menor se aproveitar
do fato do Flamengo ter muito dinheiro, né? E aí, fechando só o nosso top 15, o Atlético Mineiro pagou 33,2 milhões de reais pelo Zaratio para o Racing. Sobre essas últimas da lista aqui, vocês têm algumas palavras? Eu acho Cara, que. assim, pode falar. Não, acho que todos tiveram uma passagem razoável. Destaque, assim. Não sei se eu considero algum deles um destaque. O Nico Lopes, acho que quando ele chegou, tinha uma certa promessa, porque ele passou por um monte de time na Itália. Esperava que ele ia ser um cara para ser o principal jogador. Eu não lembro dele ter sido tudo isso. O Michael, que nem o Léo lembrou, ele teve bons momentos no Flamengo, mas nunca foi titular indiscutível. E o Zarate, eu acho que ele teve bons momentos também no Atlético, mas eu acho que o Atlético também é muito inconstante com essas coisas de técnico. Eu acho que nunca conseguiu encontrar uma boa fase que ele conseguisse se firmar totalmente. Ele ainda tá lá, né? Mas eu acho que Tá, ele não é titular indiscutível. é o que eu tô vendo, ele não tá, tipo, não tem muito, né? Eu acho que assim, dos três, talvez o único que tenha entregado ali próximo do que se esperava é o Michel. É, Porque assim, ele teve ali um período de 3, 4 meses que ele comeu a bola. Era bizarro. O Flamengo tinha já um time estrelado e ele era o cara que resolvia em muitos jogos. Tanto é que a torcida sente muito quando ele saiu, né, para jogar fora. Assim, talvez ele, mas assim, os outros dois, eu acho que ficam muito como passagens assim razoáveis, nota 6 talvez. O Nico Lopes não foi mal no Inter, a torcida gosta dele em certo ponto lá. Só que é aquela coisa, né? É um cara que surgiu muito bem na carreira, uma expectativa muito boa de que ele seria um cara de um nível maior do que ele se tornou. E em nenhum momento talvez tenha sido o principal jogador do Internacional. Acho que isso é um peso grande. E o Zaratio entra naquela, é um jogador que se lesiona, é um cara que talvez tenha sido ofuscado por alguns outros jogadores também que chegaram junto com ele. sim. O próprio Nath Fernandes é um jogador que assumiu um protagonismo É, absurdo no Atlético Mineiro. Em algum momento o Savarino também estava muito bem e ele ficou meio que em segundo plano, mas é um bom jogador ainda e é novo, né? Então ainda acho que dá para ele de repente concluir de uma forma diferente a história dele pelo Atlético Mineiro. Mas assim, é um bom jogador, teve bons momentos, mas acho que nada muito além disso também não. é por aí. Eu acho que é isso mesmo. O que me causa mais assim é a questão do Zaratio, né? Mas acho que você falou bem, né, Léo? Assim, não tem muito. Ele acabou perdendo porque a concorrência no meio de campo do Galo, ele chega em 2020, a concorrência no meio de campo do Galo era muito grande, né? Ficou muito grande ali para ele com, com o Nacho, com o Jair, como é que chama o outro volantinho? Porradeiro do Galo? Não Puta, sei. fugiu. Mas o meio do Galo, principalmente em 2021, ali 2022, 2021 que o Galo foi campeão de tudo, a competição era muito, muito pegada. Então acho que as lesões acabaram É. atrapalhando o desenvolvimento dele no cenário do time. Vocês querem citar mais alguém aqui? Eu acho que Não, seria o interessante, pior de todos. não, citar talvez na tabela dos valores corrigidos para ter uma Eu. ideia da noção do que foi na época, né? Porque acho Sim. que Sim, sim. dá para ter uma ideia melhor. Cadê? Com valores corrigidos em relação, pela inflação de 2019, a maior contratação da história do futebol brasileiro é o Tevez, do Boca para o Corinthians, corrigido hoje ou em 2019, né? A inflação mudou um pouquinho. Seriam 130 milhões de reais. Que absurdo. É muita coisa. São 40 milhões a mais do que o Flamengo pagou no Gerson agora. Só para deixar claro. A segunda contratação, que para mim é um espetáculo, é o Edmundo, da Fiorentina para o Vasco. Em 99, que na época custou 15 milhões de reais, hoje corrigidos para 98 milhões de reais.
Essa transação ela é da hora porque assim o Edmundo faz um 97 muito absurdo pelo Vasco, tipo, muito absurdo pelo Vasco. E aí ele é vendido no final de 97, começo de 98 para a Fiorentina. Lá ele faz uma dupla da hora com o Batistuta e tudo. A Fiorentina tem um time legal para a temporada 97, 98, e aí quando entra a 98, 99, o time tem a tendência de brigar pelo título mesmo do campeonato italiano, que era um dos mais fortes. Se não me engano, o trio da frente era Rui Costa, Edmundo e Batistuta, e é um time que está disputando ali nas cabeças até mais ou menos a altura do Carnaval, quando Edmundo resolve passar o Carnaval no Brasil, arranjando uma briga lá com os dirigentes da Fiorentina, e aí ferrou com tudo. A Fiorentina obviamente não foi campeã naquele ano. E Foi depois esse carnaval que ele passou com o Maradona aqui ou foi outro? Aí você me quebrou. Eu acho que eu não tenho certeza. Honestamente não sei. Esse é muito bom. Esse é lendário, esse carnaval. Porque, né? Às vezes foi o Maradona que desvirtuou o Que Edmundo. desvirtuou ele. E é curioso, porque o nosso amigo Edmundo jogou no Napoli depois, né? Ele Sim. sai do Vasco, porque ele chega o Romário depois e ele briga, né, com o Romário, porque é isso que o Edmundo faz também da vida. E ele volta para a Itália. Como eu tô achando aqui, 98, 99, a Fiorentina ficou em terceiro no campeonato italiano. O campeão foi o Milan com 70, Lazio 69, Fiorentina 56 pontinhos. Depois da correção, é o Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo, o valor é o mesmo, né? 63,4. Pato do Milan para o Corinthians vira 57 milhões de reais, e o Damião do Inter para o Santos vira 56 milhões de reais. Me chama a atenção as duas abaixo, que é o Nilmar do Lyon para o Corinthians em 2006, era na época 27,8 milhões, virou 55 milhões. E Ricardinho do Corinthians para o São Paulo em 2002 vira de 20 milhões pagos na época, vira 54 milhões. O bizarro, né, é que a dupla de ataque do Corinthians em 2005, com valores corrigidos, custou ali 185 milhões de reais. É absurdo pensar nisso no futebol brasileiro hoje. Você imagina em 2005, entendeu? É muita coisa, né, cara? E assim, era uma dupla muito... Quase brincar de Master League, assim, né? Os caras quebraram o real, futebol. né? É injusto. E é uma dupla muito boa, porque o Nilmar estoura no Inter em 2002, 2003, acho, e ele vai pro Lyon, acaba não se firmando lá, e ele chega no Corinthians em 2005 com 21 anos. Muito novo. Ele chega assim e fala assim, cara, o Corinthians trouxe um moleque novo que a gente já viu deitar aqui no futebol brasileiro pra deitar, tá ligado? Nessa época o Corinthians também tava montando uma seleção graças à MSI. E... Aquela coisa, né? Foi a seleção com braço, mas sem perna, né? Que do meio pra frente é uma maravilha, mas se era pra trás era Marinho, Betão. Nossa. Pra trás a base segura, né? Eduardo Ratinho na lateral direita. Eduardo Ratinho de Coelho. Gustavo Nery na esquerda. Gustavo Nery, lateral de seleção brasileira, pô. Mas o detalhe desse time que eu me lembro é que, assim, os caras trouxeram no meio pra frente também Mascherano, Carlos Alberto e Roger. Sim. Mas no meio que não se firmaram, mas, né, tipo... tanto que o grande meia do time era o Rosinei. Tornava evidente que nem sempre o que está no papel acaba se tornando uma boa ideia. E eu gosto que em 2006 os caras foram para um modo meio aleatório, porque eles repatriaram o Marcelinho, repatriaram o Vampeta, os caras fizeram, tipo... Passarela foi esse ano ou foi 2005? Foi 2005. Foi 2005. Ele foi o primeiro técnico, na verdade, que pega esses caras para treinar. Só que daí os caras derrubaram ele, o Roger perdeu o pênalti contra o Figueirense na Copa do Brasil. De propósito. Isso é o que fontes dizem. E aí os caras trazem primeiro o Márcio Bittencourt,
que era um interino, fazia uma boa campanha até. E aí, na época que chegou no brasileiro mesmo, o bicho ia pegar, os caras mandaram embora ele e trouxeram o Antônio Lopes. Delegado Antônio Lopes. Sim. Isso aí. Mas enfim, só para passar um pouquinho por essa lista também aí, é interessante que a maioria dá para dizer que deu certo, né? Sim. Sim, desses ajustados, sim. Quem eu vejo que não, você tem o Pato e o Daniel, a dupla, e o Vitinho talvez, mas não é uma pereba também. Sim. Porque de resto. É o Mascherano, beleza, que se lesionou muito pelo Corinthians, mas não foi mal também. Agora, E foi vendido e saiu direto pro Liverpool, né? Sim. O Saiu Ricardinho eu não lembro muito bem como é que foi no São Paulo, na verdade. Foi bem. O Ricardinho sempre foi muito regular na carreira dele, né? Acho que ele não era assim, pô, sei lá, né? O cara jogou 2 Copas do Mundo. Não dá pra falar que ele foi ruim, tá ligado? Mas eu acho ele menos brilhante do que outros companheiros dele de profissão da época. Sim. Por exemplo, o Alex, por exemplo, o Djalminha, outros caras assim. Mas jogou bem, tem passagens boas, tanto pelo São Paulo, ele jogou no Santos depois, jogou no Atlético Mineiro. Foi um cara que soube se manter bem no cenário. E ele é um dos que voltou para o Corinthians em 2006. É mais um. Eu vou dar um outro destaque aqui, fugindo do script, que são as transferências mais caras de cada clube brasileiro. O detalhe é que Fluminense, que foi um clube teoricamente empresa, pelo menos o futebol da Unimed durante um bom período, é um clube que tem como a maior contratação o Thiago Neves, que custou 16 milhões de reais. Um padrão baixo comparado com o que Corinthians, Palmeiras, Flamengo praticaram aí. Você pega, por exemplo, o Cruzeiro, outro time também gigante. O maior reforço em termos financeiros foi o Rafael Sobis, o Tigres para o Cruzeiro em 2016, 16 milhões de reais. Então, é interessante também o quanto que algumas quantias altas se concentram em alguns clubes, né? Sim. As quantias elas se concentram nos times que têm, assim, por óbvios, mais dinheiro, mas assim, Corinthians e Flamengo estão sempre aparecendo, que são os times que têm mais torcida, sempre arrecadaram bem. Depois da dissolução do Clube dos 13, ali no começo da década passada, que começou a se dividir mais o dinheiro dos direitos de imagem, Corinthians e Flamengo ganhavam uma quantia bem acima dos outros rivais, então isso também contribuiu bastante. Isso também contribuiu bastante para o planejamento financeiro do Flamengo, né, para esse respiro financeiro do Flamengo. Então diz, o Flamengo precisou apertar o cinto, mas o Flamengo apertou o cinto ganhando dinheiro pra cacete de um monte de lugar. O Flamengo sempre arrecadou bastante e sempre teve bastante dinheiro chegando via direito de imagem. Então acho que é até comum, mas que nem você citou, é curioso que times grandes, times de grande importância, como você citou o Cruzeiro, você citou o Fluminense, e aí eu vou aproveitar aqui o Grêmio, por exemplo. O Grêmio é o maior contratação, o Miller Bolanhos, por 19,4 milhões. Não tenham se arriscado mais em fazer contratações, tipo, em gastar um pouquinho mais para ter um cara um pouquinho mais incisivo, né? E outro apontamento, o meu último aqui. O Flamengo teve 6 jogadores acima da casa dos 49 milhões de reais. O menos valioso deles, que é o Gerson, da Roma, quando ele volta, ele custou mais do que a grande parte das maiores contratações dos outros clubes. Só Palmeiras e Corinthians, além do próprio Flamengo, contrataram alguma vez um jogador mais valioso que o Gerson, que não é a principal do Flamengo, está longe disso. Pelo menos o Gerson de 2019. Acho que isso também mostra como tá numa bolha agora, né? O futebol brasileiro. Sim. A do Palmeiras, se você tirar o Flaco Lopes, é a do Borja, né? Que são 33 milhões. Então, se já tirarem o Palmeiras dessa lista também. Bom, galera, o Mitch tá expulsando a gente aqui já. Ficamos conversados, então? Mais alguma coisa para falar?
Isso aí. É isso Valeu, aí. Léo. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Léo. Valeu, Bringel. Até a próxima. Semana que vem a gente volta com mais um episódio quentinho no seu agregador de podcast. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um abraço e até mais.